primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que a nossa política pública aqui é de educação. Tudo que a gente faz é voltado para o processo de ensino e aprendizagem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Os Prefeitos, e hoje a gente vai falar sobre educação. E vai falar sobre educação com quem efetivamente fala e bota a mão na massa, que é a equipe da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. E então a gente está aqui com o presidente Fabrício Moreira e com o diretor de projetos especiais, Thiago Ziruolo. Então eu quero abrir fazendo uma primeira pergunta, assim. É o FDE ou a FDE, Fabrício? Tudo bem, Fabiano? Bacana estar aqui junto com você, junto com o Thiago. É a FDE, né? A gente é uma fundação pública vinculada à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, para não restar dúvidas, é a FDE, mas a gente atende também quando chama o FDE, não tem problema nenhum, a gente sabe que acaba gerando algum tipo de ruído, algum tipo de confusão. Eu acho que até isso é legal de começar esclarecendo, porque eu acho que essa confusão vem muito do FNDE, né? Que é um fundo, né, nacional de desenvolvimento da educação, mas que tem outras atribuições bastante diferentes, né? Então, para me esclarecer e para todo mundo conhecer o portfólio de soluções que a FDE representa, né? Quais são as principais áreas de atuação da FDE? Legal essa pergunta, Fabiano, que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que a nossa política pública aqui é de educação. A gente trabalha em educação. Tudo que a gente faz é voltado para o processo de ensino e aprendizagem. Então, a principal razão de ser da fundação da FDE é para que a gente possa dar suporte para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e para as secretarias municipais de educação no processo pedagógico. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente atua? Como é que funciona a nossa operação? Hoje a gente está voltado principalmente para três áreas. A primeira delas é a parte de obras. Então a gente atua para poder cuidar das edificações, das mais de 5.000 edificações do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que são as nossas escolas, claro, prédios administrativos também, e a gente também dá algum tipo de suporte para os municípios do ponto de vista, principalmente de construção de novas unidades escolares. Então essa frente de obras é uma frente super relevante para a gente. A gente, esse ano, já fez mais de 1.000 intervenções nas diversas unidades escolares da nossa rede de ensino, além do apoio que a gente tem também para os municípios, né? Já são 53 creches entregues nesses 21, quase 22 meses, amanhã completa 22 meses de governo, então são mais de 50 creches entregues nesse período do atual governo. Então a gente tem um foco muito forte em cuidar da nossa infraestrutura. Agora, é claro, é uma infraestrutura que ela já é antiga, boa parte das nossas escolas foram construídas há muito tempo, mas é esse o nosso papel. E a gente atua também, claro, construindo novas escolas, ampliando as escolas existentes, políticas novas que a Secretaria de Educação propõe para a gente, como educação profissional. A gente precisa atuar para reformar e adequar os espaços físicos para a educação profissional. Agora a gente já foi para mais de 1.400 escolas com educação profissional, isso é bem importante. A gente também cuida de acessibilidade nas escolas, a gente quer que as escolas sejam cada vez mais acessíveis, cada vez mais inclusivas. Então essa primeira frente de obras ela é muito importante, né? Ela representa hoje em torno de 70% a 80% do nosso orçamento. A gente tem uma outra frente voltada para a área de tecnologia, principalmente infraestrutura de tecnologia da informação. Então a gente dá suporte para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo do ponto de vista de tecnologia. E a gente também ajuda as escolas em outras contratações. E aqui eu acho que entra talvez a principal ajuda que a gente consegue dar para os municípios paulistas, que é toda a parte de cadeia de suprimentos. Então a gente consegue fornecer kits escolares, kits de papelaria para os alunos, a gente consegue fornecer toda a rede de suprimentos de higiene, limpeza, de informática, de papelaria para as unidades escolares, de mobiliário, de geladeira, de fogão, de conjunto do aluno, conjunto do professor. Então tudo isso é muito importante. Também é onde a gente consegue mais atuar junto aos municípios. Então a gente falou, para pegar o gancho aqui de obras, né? A gente sabe que uma coisa é a estrutura que a Secretaria tem para atender o próprio Estado, né? São mais de 5.000 escolas, a gente sabe que tem escolas rurais, escolas urbanas, em quilombos, a gente sabe que existe uma diversidade muito grande e só esse cliente, não é só, mas só esse cliente já consumiria praticamente toda a energia de uma organização, né?
mas a gente tem outros municípios, especialmente aqui na Ampesp, né, olhando para os municípios de menor porte, que naturalmente não têm quadros técnicos tão vastos, né, com engenheiros, orçamentistas, arquitetos, que muitas vezes podem ajudar o município a estruturar uma licitação para fazer uma creche, para fazer uma escola, né? Como funciona essa relação, né, da FDE atendendo os municípios, acho que especialmente pensando naqueles prefeitos de primeiro mandato, que em 2025 já vão começar chegando e encontrando um quadro técnico naturalmente reduzido, e como é que ele encontra gatilhos de aceleração para estruturar o seu planejamento, né, de obras para resolver as demandas educacionais. Legal, acho que é importante, primeiro, que os prefeitos procurem esse contato conosco, né? Que eles se aproximem tanto da Fundação quanto da Secretaria da Educação. A gente precisa sentar junto com os prefeitos, mostrar para eles o que a gente está enxergando em termos de planejamento de rede, ou seja, como é que está a densidade populacional daquele município, daquele bairro, para entender se a gente precisa ou não construir, ampliar, o que a gente precisa fazer naquela região. Enfim, tem 1000 possibilidades, né? 1000 modos de dizer, obviamente, mas várias possibilidades que estão na nossa mão que a gente precisa tomar uma decisão acertada. Porque não adianta a gente também fazer uma ampliação, fazer uma construção de uma nova unidade escolar se não tem demanda naquela região. E a gente faz isso em parceria com a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação evoluiu muito nesses últimos 20 meses, um trabalho muito bem estruturado. O Thiago participou um pouco desse trabalho, um pouco não, bastante, conduziu esse trabalho na Secretaria, pode detalhar um pouco mais, mas é importante a gente entender essa necessidade do prefeito. E, claro, tem a percepção do prefeito, que é super relevante, porque ele está lá na ponta, ele conhece a realidade, ele consegue dizer para a gente, olha, peraí, calma, vocês não estão entendendo, a realidade desse bairro aqui é essa, desse outro é outra realidade, e a gente precisa sim de uma unidade aqui, a gente precisa de tal ampliação, olha, você tem que me atender, você está querendo atender aqui, você tem que atender em outro canto, enfim, a gente precisa muito dessa percepção do prefeito, do secretário municipal de educação. Mas a gente precisa construir isso junto, a gente precisa dialogar junto com a Secretaria da Educação. Então, uma vez tendo esse diálogo com a Secretaria da Educação, a gente consegue começar a planejar e organizar esse atendimento para a rede. Estou pensando só em obras. Então, tendo esse contato, a gente consegue firmar parcerias com os municípios, claro, dentro das nossas limitações e realidade orçamentária da educação do Estado, mas a gente tem conseguido, de um modo geral, ter um atendimento razoável para os municípios. Né? Hoje, como eu já tinha mencionado na apresentação lá embaixo, tem 60 obras em andamento de creche, né, que estão acontecendo de novas creches nos municípios. Então, acho que isso é bem relevante. Tá legal. Tiago, com relação a esse ponto, assim, eu imagino que o planejamento de demanda escolar é algo bastante complexo por vários motivos, né? A gente sabe que existe a rede pública estadual, a rede pública municipal, a gente tem muitas vezes a questão dos ensinos profissionalizantes, tem a rede particular também, que vai crescendo, e a realidade do município ela é dinâmica, né? E alguns municípios têm uma grande base territorial, mas tem municípios que têm uma base territorial quase limítrofe, né, fazendo vizinho, atravessa uma rua, você está num outro município, né? Como tem sido a tua experiência de diálogo, né, com todas essas variáveis para chegar junto com o município no convencimento de, olha, aqui a gente vai construir uma unidade desse tamanho, ou maior, ou menor, como isso tem funcionado? Falar um pouco de planejamento de rede, acho que é um tema super complexo na Secretaria da Educação, né? E acho que, historicamente, a gente analisava a demanda de uma forma super pontual, né, entendendo ali aquela demanda naquela cidade ou naquela escola. Hoje, a gente construiu um planejamento de rede do estado inteiro. Então, a gente construiu com uma série de indicadores, com muita ciência de dados, com muito software, muita gente foi envolvida em todo esse estudo, para a gente construir uma visão clara de toda a rede do estado de São Paulo. Então, a gente consegue entrar tanto numa discussão detalhada de cada município, daquela realidade, daquele município, daquela escola, quanto de uma forma ampla enxergar quais são as ações prioritárias que a gente tem que fazer no Estado como um todo. Deixa eu só complementar a pergunta. A gente sabe que o poder legislativo, né, a questão das emendas parlamentares, é um assunto bastante importante, muitas vezes, para os municípios, para conseguir complementar, né, o seu orçamento, atrair investimento, né, carimbado para eventualmente uma atividade. A gente sabe que construção de creche, né, construção de escola, acaba sendo também, de maneira recorrente, uma pauta importante que desperta interesse, né, tanto dos deputados, né, a nível estadual ou federal, para esse assunto. Mas aí vem aquela outra questão, né? Mas será que naquele município
precisa especificamente daquele município uma creche nova? Ou será que esse recurso viria melhor carimbado com uma outra finalidade, né? É exatamente essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? O estado é muito grande e existem muitas demandas. Então, existem cidades que, de fato, precisam de escola, que você tem, às vezes, muito aluno estudando no ensino noturno, porque falta escola, falta infraestrutura de sala de aula no ensino diurno. E a gente não consegue alocar aqueles alunos do ensino médio no ensino diurno. Então, a gente precisa construir escola ali. Assim como tem municípios que falta creche, né, para os alunos ali que estão começando, né, na escola. Então, a gente precisa direcionar os recursos nos lugares certos, né? Não adianta a gente olhar para uma demanda pontual sem olhar para o estado inteiro. Se a gente olhar para o estado, a gente vai conseguir ranquear de uma forma muito clara ali quais são os municípios que realmente precisam, e aí olhando para a densidade demográfica, olhando para onde a gente de fato tem mais crianças do que a infraestrutura de sala de aula que a gente tem hoje na rede existente, né? Então, se a gente olhar para isso de uma forma bem criteriosa, tanto para as creches quanto para os anos iniciais e anos finais do ensino médio, a gente consegue direcionar os recursos para os lugares certos. E é isso que o governo do estado criou ali através da Secretaria da Educação, e que a gente pode ajudar os municípios a enxergar isso de uma forma muito clara. A gente falou aqui bastante de indicadores, ciências de dados, planejamento, porque no final das contas, a educação é um processo, né, ininterrupto. Eu falo que o aluno ele vai mudando do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, não necessariamente ele tem clareza que ele está saindo da esfera de competência do município para o estado. Isso é algo que, no final das contas, tem que ser quase imperceptível para o cidadão que tá na ponta, que eventualmente a mãe que precisa de uma creche no momento, depois muda de emprego e começa a querer levar o filho numa outra creche. E como é que o estado consegue, com esses indicadores todos, ir ajustando o seu planejamento na linha do tempo? Fabrício, a gente falou da questão de obras, que obviamente é um eixo muito importante, mas eu acho que também para os municípios, as outras entregas que você mencionou acabam sendo igualmente importantes, né? Porque eu falo que na aquisição de insumos, especialmente, o ganho de escala é algo bastante relevante, né? Se eu, aqui, prefeito de uma cidade de 50 mil habitantes, quero eventualmente fazer uma compra de material escolar, eu vou ter um desafio, talvez porque a indústria que fornece isso não está tão próxima de mim, porque tem uma questão de planejamento logístico que é difícil e tal. E eu entendo que a FDE consegue, né, com essa visão abrangente do estado inteiro, consegue ser mais efetiva nesse planejamento e também reverter isso em economia de escala. É isso? É isso sim. Mas me permita voltar um pouquinho na pergunta anterior que você tinha feito para o Thiago. Eu acho que vai dar um link bacana entre obras e a parte de suprimentos que a gente pode ajudar os municípios, né? Você falou sobre as emendas parlamentares. Eu acho que é um tema bem importante e eu acho que auxilia muito a gente. Auxilia a gente em duas perspectivas. Primeiro, do ponto de vista orçamentário. Então, é um recurso adicional que é disponibilizado para a educação, pelos parlamentares, que a gente pode utilizar em benefício da população, em benefício da educação. Então, isso para a gente é bem relevante. E tem um outro ponto, porque muitas das vezes o parlamentar também conhece aquela região, conhece melhor do que a gente. É muito difícil da gente estar presente nos 645 municípios do estado. Então, o parlamentar que é de uma determinada região, ele conhece muito bem aquela realidade, né? Está em contato muito mais próximo com os prefeitos e consegue trazer para a gente, olha, aqui tem uma determinada necessidade. Isso vai servir tanto para obras quanto para suprimentos. Então, isso é bem relevante e é sempre muito bem-vindo quando a gente tem as emendas parlamentares. Do ponto de vista de suprimentos, é exatamente o que você falou. A gente consegue ter um ganho de escala muito grande e a expertise da própria fundação nesse tipo de processo de contratação. Então, a fundação já tem aí 37 anos de história de contratações. Eu costumo dizer que a FDE é um case de sucesso da administração pública paulista. Então, a gente consegue dar um suporte muito forte para as prefeituras, né, para os prefeitos, para poder a gente fornecer esses insumos. E sejam eles quais forem, a gente quer expandir isso cada vez mais, a gente quer poder fornecer cada vez mais insumos. Então a gente é muito conhecido pela rede de suprimentos, a gente é muito conhecido pelo mobiliário que é disponibilizado, mas a gente quer ampliar cada vez mais esse leque, quer fazer isso de modo, construir isso em conjunto com os prefeitos. Os prefeitos conversando em diálogo com a gente, por isso estamos aqui nesse evento da Ampesp, para poder a gente ter contato com os prefeitos, entender as demandas, voltar para casa, trabalhar isso e ofertar isso da melhor forma possível.
Então, acho que uma demanda muito grande dos municípios, por exemplo, é por livro, por material didático. A gente precisa fornecer isso, a FDE faz isso. Então, a gente consegue fazer essas contratações e viabilizar isso para as prefeituras. E o setor público ganha como um todo, né? Porque você tem uma redução drástica ali do custo unitário ali de cada um dos mobiliários, dos livros didáticos, enfim. Porque você ganha muita escala quando você tem vários entes participando ali da licitação ali já desde o início. Né, e não numa adesão a posteriori. Então, quanto mais gente a gente traz ali para aquele momento, a gente consegue alavancar, criar uma escala maior, traz mais interesse do setor privado, mais gente querendo participar da licitação, é sempre uma licitação melhor e traz um retorno ali muito grande ali para o setor público. Né? E eu acho que essa questão de previsibilidade, né, pela escala que hoje, né, o Estado de São Paulo tem, quantos alunos são? Mais de 3 milhões de alunos. 3 milhões de alunos. Então, assim, obviamente, isso muda o ponteiro, né, e o tem um planejamento do mercado privado, né, de quem efetivamente está numa cadeia produtiva. Ele sabe que essa demanda é muito relevante. Né? Então, quando o Estado, e aí eu lembro que há muitos anos atrás eu fui num congresso em Brasília, que ele falava exatamente isso, para sensibilizar os gestores, né, da importância das compras públicas como indutor, né, do mercado, seja de adoção de novas tecnologias, a questão dos papéis recicláveis estava muito no início, então eles falavam, olha, se o poder público começar a apontar para materiais sustentáveis, esta indústria ela vai se mover, mas não pode ser uma coisa de mudar de hoje para amanhã. Né? Você, para adequar uma cadeia produtiva, você precisa de tempo. Então, assim, eu entendo que esse planejamento, essa melhoria de planejamento conjunto, ele também gera um reflexo importante para que o mercado vá se estruturando, isso gera mais competitividade, né? E eu acho que a cauda longa disso é muito favorável. Não, perfeito. Acho que essas coisas elas precisam ser bem estudadas, bem planejadas. A gente tem um diálogo muito permanente, né, com outros órgãos do governo do Estado, com as prefeituras e com o próprio mercado privado, para entender o que eles podem ofertar para a gente. Então não adianta a gente querer, como você colocou, dar uma virada de chave da noite para o dia e mudar uma contratação pública de algo que o mercado não está preparado, a gente não vai conseguir viabilizar e a nossa contratação não vai dar certo. Então a gente precisa fazer isso muito em parceria com essas entidades todas que eu estou falando aqui. Então, só para citar um exemplo, né, a gente está se aproximando do IPT. Né, para poder eles ajudarem a gente com especificações técnicas, com qualidade daquilo que a gente está querendo contratar. Então, uma instituição super relevante, de mais de 100 anos de existência, do Estado de São Paulo, que consegue contribuir conosco. Então, a gente precisa fazer isso em parceria com grandes instituições sérias, em parceria com os nossos clientes na Secretaria da Educação e as prefeituras, para a gente conseguir planejar melhor o que a gente quer contratar. Legal. Um tema que os prefeitos costumam falar com bastante frequência é assim, as prefeituras, elas entendem bastante, conhecem muito o seu território, né? E entendem que muitas vezes a escola, em um determinado bairro, ele acaba sendo o coração daquele bairro, né? Então a escola não pode ser feia, né? Assim, a escola ela tem uma questão funcional, mas quando ela é bonita, ela é bem cuidada, né? Ela tem um bom jardim, isso acaba impactando decisivamente na qualidade de vida daquele bairro, né? E eu sei que pensando isso em grande escala, né? Existe sempre um trade-off, né? Eu vou para uma maior, adoto um padrão único ou poucos padrões, porque isso facilita a manutenção, ou eu tento entender ali as particularidades de cada município, né? Como na parte de planejamento, de projetos, como é que vocês têm visto e tentado satisfazer essas duas necessidades de padronização, ganho de escala e ao mesmo tempo com ambientes mais acolhedores, mais do gosto do aluno, né? Legal, essa pergunta ela é difícil porque a gente a gente tem um público muito grande, né? São 3 milhões de estudantes, são 6 milhões de responsáveis, enfim, e toda a comunidade escolar que está ali em volta, e como você falou, dependendo do bairro, dependendo do município, aquela escola ela é o coração do município. De modo que todo mundo quer que o coração seja uma coisa, né, não só funcional, mas que seja bonito, que a coisa esteja pulsante ali, que não seja uma coisa de prazer de ir. É algo que é muito difícil para a gente construir isso de modo centralizado pela FDE ou pela Secretaria da Educação é um desafio muito grande. A gente está estudando alternativas de como trabalhar isso melhor. A Fundação vem trabalhando isso ao longo dos últimos anos, mas é uma missão difícil, a gente precisa interagir com esses atores que eu mencionei há pouco para pensar em melhores estratégias, de como é que eu consigo cuidar melhor das edificações que a gente tem.
Porque a gente tem, pensando só na rede estadual, mais de 5.000 edificações para poder cuidar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente está em 5.000 lugares ao mesmo tempo? Isso é extremamente oneroso. Qualquer contratação, pensando nisso, seria bem onerosa para o Estado. Então a gente precisa pensar em estratégias utilizando, né, vamos dizer assim, modelos mais modernos, mais como eu vou dizer, inovadores, que a gente consiga dar conta desse recado. E a gente pensar também como é que a gente dá suporte para os municípios. Digamos, um município que tenha recurso orçamentário para isso, diga assim, poxa, eu quero dar manutenção na minha escola, a FDE pode me ajudar? A gente precisa ter respostas para isso. Hoje, a gente não tem uma resposta muito clara para isso, a gente está estudando, está trabalhando e pretende, em breve, divulgar algo a respeito disso. Maravilha. Para a gente começar a caminhar aqui para o nosso encerramento, como vocês indicariam que seria a melhor maneira, né, de um município, eu falo assim, um município de grande porte, ele depende menos de ajuda. Aqui a gente está muito focado, né, em levar dicas para aqueles prefeitos e, né, os municípios de menor porte. É através de um consórcio de município? É através da associação? É pegar o carro e ir direto lá na Praça da República, estacionar e ficar esperando no gabinete? Qual é o melhor caminho, né, para o prefeito conseguir identificar a sua demanda, estruturar isso e buscar a ajuda da FDE? Eu entendo, Fabiano, que a gente tem que ter uma sistemática fácil para que os prefeitos possam nos acessar. Aquilo que for o mais simples, o mais tranquilo para ele fazer, aquilo que ele se sinta mais à vontade de fazer. Então, acho que a gente nunca vai ter um canal único, né, ou canal melhor, não pode ser o que é melhor para a gente, tem que ser o que é melhor para o prefeito para que ele possa nos acessar. Então, a gente tem hoje sistemas que ajudam a gente a fazer esse controle de demandas. A gente tem hoje o WhatsApp, a gente tem o telefone, a gente tem as conversas pessoais, tem um evento como a gente está tendo aqui agora. Acho que todos esses contatos são relevantes, em todos eles a gente consegue progredir. O que a gente precisa avançar muito, né, na Fundação é quando chegarem essas demandas todas, como é que eu vou fazer a triagem dessas demandas, como é que eu oriento a Prefeitura, daí com a área técnica da Prefeitura mesmo, para que os processos possam efetivamente avançar. Mas eu acho que a gente não vai conseguir restringir esse canal inicial de acesso. É importante que ele sinta vontade, que ele entenda que ele encontra do lado de cá um parceiro disposto a ajudá-lo, a gente quer construir junto, quer ajudar, e ele precisa chegar, trazer a informação. E aqui a gente vai qualificar isso da melhor forma possível e vai atender o mais rápido possível. E lá a gente já tem um contato direto com uma série de municípios do estado de São Paulo, né? Então, muitos municípios já aderiram a várias atas que a gente tem lá de registro de preço, seja de imobiliário, principalmente imobiliário, livros didáticos, né? Impressão, enfim, são vários mecanismos ali que a gente consegue ali ajudar cada um dos municípios. E não só municípios, mas até outras entidades aqui do governo federal, né? Então, pensando aqui em outros estados também, enfim, acho que a gente tem um contato ali muito assertivo ali com aqueles municípios e podemos expandir cada vez mais essa base de contatos aqui da FDE. Maravilha. E eu acho especialmente relevante, né, para os prefeitos que possam vir a esses eventos municipalistas, porque aqui é onde fica muito mais fácil, né, identificar esses canais, aproximar, esclarecer dúvidas que muitas vezes para a prefeitura são dúvidas super complicadas, que de repente uma conversa de 5 minutos tomando café com o Thiago esclarece isso muito, muito rapidamente. Então, eu queria agradecer imensamente a participação do Fabrício e do Thiago e da equipe da FDE, que está com um stand aqui no evento. A gente ainda tem mais alguns dias de evento. Se você puder, venha para Bragas de São Pedro. Tenho certeza que você não vai perder a viagem e vai sair daqui com um repertório cada vez mais ampliado. Legal, muito obrigado. Obrigado, Fabiano.